Capítulo 472, A preocupação da anciã Bai. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YONGQC, Bru. No ar. Apenas aqueles no reino espiritual verdadeiro conseguirem entender este rápido confronto entre Zhao Feng e Kang Yuyi. A anciã Bai, que estava assistindo, tinha choque e solenidade em seus olhos. Zhao Feng, você excedeu minhas estimativas, mas nossa batalha apenas começou. Depois de sair da herança das 7 espadas, meu objetivo são os 5 grandes gênios incomparáveis. A intenção de espada de Kang Yuyi aumentava constantemente, e sua intenção assassina se tornava mais nítida e forte. Chua! Uma vagamente visível ondulação começou a se formar por toda a enferrujada espada de bronze, que então cantarolou e voou direto para o céu, liberando um som que fez tremer até a alma. Uma esmagadora intenção de espada se formou, trazendo uma imensa pressão na dimensão de energia mental, abalando até mesmo os corações e mentes daqueles no reino espiritual verdadeiro na cena. Olhando para toda a área da nuvem, receio que não há outra intenção de espada mais forte do que essa. Sua intenção de espada é tão dominante que pode ameaçar e atacar a mente daqueles no Rank Lord verdadeiro. O velho Sui e o Lorde verdadeiro Tiesiao então começaram a se acalmar. Eles estavam muito próximos ao local do combate, então eles podiam sentir o quão forte era a intenção de espada e também podiam sentir uma sensação para não ousar olhá-la diretamente. Veng. A espada antiga nas mãos de Kang Yuyi começou a tremular e uma brilhante e fria luz azul começou a irradiar-se dela, então um afiado feixe de espada foi liberado contendo uma fria intenção assassina. Uma poderosa intenção de espada e, essa espada antiga. O olhar de todos foi atraído para a espada antiga nas mãos de Kang Yuyi. Esta espada provavelmente tinha uma longa história por trás dela. Em algumas poucas respirações de tempo, a aura azul da espada de bronze antiga dobrou e até triplicou, à medida que parecia que um poder desconhecido iria despertar dela. Espada celestial da morte absoluta, estilo espada assassina desordenado. Os cabelos negros de Kang Yuyi ondularam ao vento como uma cachoeira, e a aura azul da espada antiga que começou a emanar fria e brilhante, parecia se fundir com a intenção de espada no corpo dela. Kiu kiu kiu. Frios e afiados feixes de espadas brilhantes foram disparados no ar, fazendo até o sol e a lua perderem a cor. Esses feixes, camada por camada, se moveram criando padrões variados de espadas azuis semi-transparentes, destruíram tudo em seu caminho. Bum bum bum. Não importa por onde esses feixes passavam, nuvens e picos de montanhas eram cortados e perfurados como tofu. Inúmeros buracos sem fim foram criados. Se afastem rapidamente e fiquem de guarda. Ativem a matriz. O clã Lua Quebrada irrompeu no caos. Muitos espectadores estavam tremendo de medo diante de tal ataque. Parecia que milhões de feixes de espadas, acompanhados por uma interminável sede de sangue, estaria começando um massacre brutal. Apenas a intenção assassina contida nesses feixes de espada podia fazer com que aqueles abaixo do Rank Lord verdadeiro perdessem suas forças. O poder desta espada é suficiente para causar uma ameaça fatal para os Lordes verdadeiros comuns. Lorde verdadeiro Tiesiao, velho Sui e Lin Tong recuaram enquanto tentavam dissolver o poder dos feixes de espadas. Chu! Marcas sangrentas foram deixadas no corpo de Lin Tong que não pôde deixar de gritar. Este é realmente o poder de alguém no rank místico verdadeiro. Mesmo Yu Tianhao não tinha um poder ofensivo tão poderoso antes de alcançar o rank Lord verdadeiro. Zhao Feng ficou surpreso e a expressão casual em seu rosto desapareceu. Especialmente pelo poder da espada antiga de Kang Yuyi, que até fez a lança Imperador do Gelo e o anel de ferro antigo sentirem uma leve indução. O movimento de Kang Yuyi foi um ataque de longo alcance que não tinha nenhum padrão e não podia ser esquivado. Xiu!
Um surto de relâmpagos apareceu ao redor de Zhao Feng, que de repente formou uma camada de translúcida de cor azul, que em sua superfície apareceram padrões de ventos e relâmpagos, então girou em alta velocidade. Din din din. Faíscas voaram por toda parte enquanto os feixes de espadas eram bloqueados. Mas ainda havia alguns poderosos feixes que cortavam diretamente em direção a Zhao Feng com um poder tirânico, provocando sons de Keng Keng. Kill. A figura de Zhao Feng desapareceu em meio a ventos e relâmpagos. No entanto, a compreensão de Kang Yui no Dao da espada excedeu suas expectativas. Vários brilhantes feixes de espadas bloquearam nele no segundo em que reapareceu. Zhao Feng ficou ligeiramente surpreso. Vem bum bum. Com um rugido, ele enviou uma onda de vento e relâmpago que destruiu tudo num raio de 60 metros. Era óbvio que a força de Kang Yui havia excedido as expectativas de Zhao Feng, forçando-o a usar a força do Rank Lord verdadeiro. Depois de ser inspirado por um poderoso oponente, a intenção de espada de Kang Yui subiu para outro nível, que também estava desencadeando o despertar da herança da espada antiga. A suprema técnica de espada assassina da herança das 7 espadas é realmente aterrorizante. O rosto da anciã Bai estava cheio de elogios e admiração enquanto se mantinha no ar, enquanto que, de vez em quando, com uma barreira invisível, bloqueava as ondas de feixes da espada que se aproximavam dela. Dos espectadores, apenas ela podia assistir ao confronto com facilidade. Em comparação a ela, os outros 2 lordes verdadeiros, o velho Sui e o lorde verdadeiro Tiesiao, estavam em pânico. Interessante, realmente digna da herança das 7 espadas. Em vez de ficar chocado, Zhao Feng estava feliz, enquanto gerava ondulações de ventos e relâmpagos. Uma camada de vento azul o envolveu enquanto uma camada de afiados parafusos de relâmpagos azuis eram enviados pelo ar com sons de trovões com um poder tirânico e destrutivo, destruindo os feixes de espada próximos a ele. Zhao Feng se concentrou no movimento. Ele era tão ágil quanto o vento, e ocasionalmente tão rápido quanto o relâmpago. Seus ocasionais contra-ataques eram como tirânicos e destrutivos trovões. Tempestade de ventos e trovões. Zhao Feng se concentrou e condenou um vórtice de vento e relâmpago em sua mão, então ele o enviou, criando uma grande tempestade com rajadas de vento e relâmpagos cobrindo um raio de 500 metros. Bom! Toda a área foi envolvida por tempestuosas e trovejantes nuvens escuras, trazendo uma natureza semelhante ao poder dos céus e da terra. Este movimento elevou ao extremo o uso do poder do Yuan-Qi dos céus e da terra, excedendo em muito as técnicas normais. Estilo espada assassina explosiva. A expressão de Kang Yui mudou e ela foi forçada a recuar pela tempestade de vento e trovão. Ela então usou uma técnica de herança da espada e criou algumas espadas de ventos. Bom! Kang Yui respirou pesadamente quando o poder do despertar de sua herança de espada se fundiu com sua intenção de espada, permitindo que ela usasse o dobro de poder que ela normalmente usava. No entanto, embora ela tivesse o poder incomparável com o de antes, ela ainda não conseguia se igualar ao oponente em sua frente. Zhao Feng avançou para o Rank Lord verdadeiro e seus pontos fortes aumentaram bastante, além da compreensão que obteve da herança do Imperador do Vento e Trovão, então cada ação e movimento seu faz com que os Lordes verdadeiros comuns ficassem extremamente cautelosos. Warg! Linha de sangue escorreu no canto da boca de Kang Yui, deixando-a com uma expressão pálida. Veng! De repente, um vento carregado de eletricidade passou por Kang Yui entorpecendo seu corpo. Você perdeu. A mão de Zhao Feng foi lentamente pressionada contra o perfumado ombro de Kang Yui. Kang Yui consecutivamente usou movimentos poderosos, gastando mais da metade de seu Yuan-Qi, enquanto Zhao Feng ainda estava cheio de energia. Esta era a diferença entre o Rank Lord verdadeiro e o Rank Místico verdadeiro. Ainda não. Estilo contra-ataque da espada celestial.
Uma intenção de espada surgiu de Kang Yuyi e uma aura de espada começou a brilhar em seu corpo. Era como se ela revolvesse os céus e a terra, determinada a ganhar. Sem se virar, a enferrujada espada antiga em sua mão girou e se transformou em uma afiada roda de bordas azuis, que foi enviada em direção de Zhao Feng. A expressão de todos mudou ao ver tal cena. Mesmo eu não consigo ver completamente a esta intenção de espada. Essa espada é suficiente para matar mais da metade dos lordes verdadeiros. Em tal curta distância, mesmo aqueles no estágio tardio do Rank Lord verdadeiro achariam difícil de esquivar dela. A expressão da anciã Bai se transformou de surpresa a felicidade. Ela esperava que essa espada pudesse matar Zhao Feng. Do outro lado, o Lorde verdadeiro Tiziao e o velho Su ficaram horrorizados. Sem dúvida, o poder e a intenção de espada de Kang Yuyi quase atingiram o ápice pico do Dao da espada no continente. Mesmo esses dois lordes verdadeiros se sentiram impotentes contra esse movimento. Boom! Abruptamente, uma profunda e ondulante camada de água com um magnífico brilho azul, como a azul do oceano apareceu, bloqueando a giratória e terrível espada entrante. Vouch! Essa camada de água circulava rapidamente como se fosse viva, possuindo uma indescritível tolerância, e também uma suavidade sem fim. 2 respirações de tempo depois. Mais de 90% da giratória espada antiga havia desaparecido. Apenas um pequeno traço de afiada luz cristalina conseguiu atravessar a camada de água. Porque sinto frio. Zhao Feng estendeu a mão e levemente tocou a pequena ferida em sua pele. Surpresa estava escrita em seu rosto. Ele havia subestimado seu oponente. Além disso, o último ataque de Kang Yuyi foi inesperado, e o poder explosivo contido nela era suficiente para matar um lorde verdadeiro comum. No entanto, em um piscar de olhos, a pequena ferida rapidamente se curou com a ajuda de seu poder de linhagem. Zhao Feng, eu não achei que você seria tão forte e, você nem exibiu sua real força. Kang Yuyi sorriu amargamente enquanto seus olhos perderam a cor, e ela então desmaiou. Seu ataque mais poderoso foi o suficiente para matar mais da metade dos lordes verdadeiros do mundo exterior, mas só causou um ferimento em Zhao Feng, qual este último podia até mesmo ignorá-lo. Yui. Em um flash de luz branca, a anciã Bai voou e agarrou Kang Yuyi. Do lado de fora do portão do clã Lua Quebrada. O velho Su, o primeiro ancião e companhia soltaram um suspiro de alívio. Embora o último ataque de espada fosse extremamente aterrorizante, eles estavam mais admirados era pela força de Zhao Feng. Em tal situação, Zhao Feng ainda foi capaz de reagir rapidamente, além de possuir uma defesa poderosa, bem como forte capacidade de cura. Depois que Zhao Feng saiu da herança desconhecida, ele está progredindo como se fosse um deus. Sua linhagem, bem como suas habilidades e técnicas, tiveram um grande salto qualitativo. Os olhos da anciã Bai brilharam quando ela olhou para Zhao Feng por um tempo. Zhao Feng sentiu uma fraca intenção assassina e sentimento de crise, mas ele não mostrou nenhum sinal de medo ou recuo. Logo depois, a anciã Bai olhou profundamente para Zhao Feng e saiu. Ela percebeu que tinha apenas 60% de chances de matá-lo. Este pirralho possui compreensão de uma herança de ventos e relâmpago. Sua velocidade e poder ofensivo são de alto calibre. Sua linhagem ocular é imprevisível, além do que, seu poder de linhagem possui um forte poder defensivo e uma alta taxa de cura. Seria muito difícil matá-lo. A anciã Bai achou esta análise muito problemática. Ela dificilmente conseguiu encontrar alguma falha em Zhao Feng, e isso a fez sentir dor de cabeça. Além disso, havia 2 outros lordes verdadeiros presentes, além da seita Sangue de Ferro que não tinha uma origem nada simples, tão profunda que era melhor não provocá-los facilmente. Por tais razões, a anciã Bai temporariamente desistiu de matar Zhao Feng.